pessoal! Você aí em casa que tem um filho ou uma filha que gosta de game, que gosta de celular, que gosta de computador, não pode deixar de assistir esta matéria, porque nós estamos na Control Play, na unidade de campus dos Goytacazes. E a Control Play é uma escola que ensina programação e robótica para crianças e adolescentes. Um ensino voltado para as áreas tecnológicas, ela ensina a criação de jogos 2D, 3D, criação de páginas na web, programação, robótica e muito mais. Além disso, estimula o seu filho ao raciocínio lógico, a trabalhar em equipe, a criatividade e ainda tem um inglês técnico. Se interessou pelo assunto? Então acompanhe esta matéria que está incrível. Estamos aqui com a Fernanda, que é diretora da Control Play da unidade campus dos Goytacazes. Ela que é engenheira de materiais formada pelo UENF, MBA em gestão empresarial pela FGV e mestre pelo IFE. Além disso, ela ainda é coach integral sistêmica, o que só comprova que é uma empresária visionária e com muita competência. Tudo bem, Fernanda? É um prazer ter você aqui com a gente. E conta um pouquinho pra gente o que exatamente a Control Play ensina, qual é o público-alvo, quais os cursos que vocês têm, a didática. Vou falar um pouquinho da história da Control Play. Ela nasceu em 2015, na sede de Campinas. E hoje a programação e a robótica já é a nova alfabetização. E a gente olhou para esse mercado e teve essa visão de trazer para a nossa região. E aqui as crianças, de uma forma lúdica, aprendem a fazer o próprio jogo. Ou seja, vamos tirar um pouco da criança de apenas jogar, para ela criar o jogo dela. Nossos cursos eles são divididos pela faixa etária de 7 a 10 anos pelo Control Kids. A partir daí temos o Control Teens, que vai de 10 a 13 anos, mais 4 módulos, e Control Young, que é da faixa de 13 até 17 anos. E dessa forma a criança ela vê bastante aqui sobre a linguagem de programação, como nós temos aqui alunos, inclusive VIP, que estudam já numa formação superior, e nós temos aluno aqui que ajuda, o curso ajudam eles a continuarem lá na faculdade. Eu, enquanto mãe, tenho uma dúvida que eu acho que os pais que estão em casa também podem ter. Se a criança já fica muito tempo no computador, já fica muito tempo no celular, ao matricular a criança no Control Play, esse hábito pode ser acentuado ou vocês fazem um direcionamento construtivo? Olha, essa é uma pergunta muito interessante. Realmente tem muitos pais que chegam aqui com essa preocupação. Meu filho fica tanto tempo jogando no celular, eu gostaria que ele não ficasse tanto tempo. Como é que é essa relação? E aí a gente responde o seguinte: o seu filho hoje ele está muitas vezes jogando um jogo, o que ele aprende com isso? Praticamente nada. E aqui nós vamos direcionar essa vontade da criança pela tecnologia para ela criar o próprio jogo. E aí, a partir daí, a criança ela vai desenvolvendo um raciocínio lógico, porque ela é obrigada a pensar, montar o jogo, e eles saem daqui radiantes de ter construído o seu primeiro aplicativo, o jogo, um projeto. É bem interessante, porque a gente aproveita essa tendência da criança para ser algo construtivo na vida dele, algo realmente do futuro. Fernanda, e se o jovem, a criança, o adolescente, já souber mais ou menos a profissão que quer exercer e não for da área tecnológica, você acha que ainda assim a Control Play é indicada? Com toda certeza. Da mesma forma, olha, eu sou formada em engenharia, vi muitos cálculos. E hoje, atualmente, eu não fico fazendo cálculos, mas o que esses cálculos proporcionam? Um raciocínio lógico, a capacidade de resolver problemas. Da mesma forma, a programação, que é considerada a nova alfabetização. Então, nós temos hoje, por exemplo, a criança ela quer seguir a área da medicina e muitas vezes pensa, eu não tenho nada a ver com isso.
Muito pelo contrário. A medicina hoje, nós já temos cirurgias feitas com braço robótico. Então, o médico do futuro, ele vai precisar ter algo da robótica. Porque o braço, a cirurgia robótica, ela é muito mais precisa, ela evita tremores. Por mais preciso que um médico possa ser durante uma cirurgia, o braço robótico, ele vai auxiliar esse médico e ter uma cirurgia de muito mais sucesso. Então, mesmo que queira seguir a área da medicina, mesmo que queira seguir outras áreas, cada vez mais a tecnologia está inserida nos nossos meios e é muito importante para essa criança hoje aprender a linguagem da programação. Já que a gente está falando de profissão, e eu sei que você é uma pessoa bem conectada, bem atualizada aí com esse assunto, quais são as profissões do futuro, Fernanda? Assim, porque a gente sabe que a tecnologia está impactando bastante no mercado de trabalho, né? Então está havendo uma transformação muito grande. Dentro dessa transformação, quais as áreas que você acha que irão crescer e quais aquelas que vão ficar obsoletas? Então, assim, resumindo, quais as profissões do futuro? Olha, vamos falar um pouco dessas que vão ficar obsoletas, já estão. São áreas que têm trabalhos muito repetitivos. Por exemplo, um piloto de avião. Quando eu vi, eu fiquei até assim. Ele hoje, simplesmente, qual é a atuação dele? É na aterrissagem e decolagem. Durante o voo, é um piloto automático. E aí, a tendência é não ter o piloto de avião. Nossa, que incrível, né? Incrível. Funções como operador de telemarketing. Muita chance de não continuar. A gente nem gosta, né? Quando a gente recebe aquele telefonema, vai ligar, a gente quer falar diretamente com a pessoa. É muito incômodo, né? Muito incômodo. Pois é, mas o que uma empresa visa hoje? Ela visa o lucro. E aí, se tem um robô que possa direcionar aquela pessoa e resolver a situação, por que ele não vai implementar? Nos Estados Unidos, por exemplo, tem supermercado que já não tem nem atendente de caixa. Você entra com o celular e ali, pelo código, já detecta. Então, se você pega um produto, por exemplo, numa prateleira, já registra ali. E se você saiu do supermercado, aquela compra vai para sua fatura de cartão de crédito. Isso é só uma do que vai das profissões que irão desaparecer. A gente sabe que a tecnologia está impactando muito o mercado de trabalho e com isso está havendo muitas transformações. Algumas profissões tradicionais provavelmente vão deixar de existir e outras que não existem ainda vão, né, ser a grande estrela do mercado. Exatamente. Então conta um pouquinho pra gente quais são essas profissões do futuro. As profissões do futuro, elas estão muito ligadas a essa parte tecnológica. E o que acontece? Nós temos hoje tudo muito digital. Os livros estão cada vez ficando mais, digamos assim, para trás. Ainda há pessoas que leem, claro que sim, mas muitos assim na parte digital. E não só os livros, os arquivos de uma empresa de uma forma em geral, de um banco, tudo isso é de uma forma digital. Então, existe, por exemplo, especialista em segurança da informação, que ele é responsável por impedir a violação de dados, dos hackers, por exemplo. Isso é só uma. Temos também os analistas de Big Data, que significa, diante de tantos dados, o que fazer com isso? E aí a gente tem um caso muito interessante, por exemplo, do Walmart, e através de pesquisa da compra através dos consumidores, eles observaram que na sexta-feira o pai, quando ia comprar uma fralda, ele comprava cerveja também. E aí o que o Walmart fez? Colocou a fralda e a cerveja um do lado do outro. Olha, gente, que interessante. Pois é, isso tudo são informações que precisa daquele especialista de dados para avaliar. Para quê? Para que uma empresa ela tenha mais estratégia, maior vendas, maior consumo. Agora, quem está aqui comigo é o Ronaldo Silva, que é pai do Bernardo e do Rafael, que são alunos da Control Play. Não é isso, Ronaldo? Há quanto tempo eles estão aqui na Control Play? O Rafael mais velho tem 13 anos, ele está há 2 anos. E o Bernardo está há 1 ano, tem 9 anos. Aí eles gostam de estudar aqui? Eles gostam, eles vêm com prazer, vêm entusiasmados, chegam em casa, comentam sobre as aulas,
fazem alguns exercícios, chamam a gente para ver vídeos relacionados ou mostram algum jogo, algum algoritmo que eles participaram na elaboração. Falam bastante, gostam. Ai, que legal. Eu não tenho dúvida, né, que deve ser um aprendizado muito divertido, né? Ali a diversão com conhecimento, né? E isso é muito interessante. Eu acho que é um complemento do que eles já vivem no dia a dia, né? Porque a rotina é sempre ligada a aplicativos, a informática, acesso à internet. Então eles estão vendo o outro lado, o lado de construção dos aplicativos que eles utilizam no dia a dia. Isso é extremamente importante experimentar, acredito eu, nessa fase da vida, porque é um aprendizado que deve contribuir, a expectativa, a esperança é essa, com uma maior capacitação para o futuro, né? Além de maior capacitação, eu acredito também que seja um excelente exercício de raciocínio numa faixa etária em que eles têm total capacidade de aproveitar isso, porque quando estão se desenvolvendo e formando aí as bases de raciocínio, eu acho extremamente válida a proposta e era alguma coisa que a gente procurava e o Control Play, quando chegou, veio suprir essa necessidade. E as crianças gostam, então... Que bacana. E além disso, você ainda está estimulando um talento natural dos seus filhos, né? De uma forma divertida. Acredito que sim. Então, Ronaldo, conta pra gente também qual foi o impacto da Control Play na vida educacional do seu filho. Como que foi o desenvolvimento do Rafael e do Bernardo após o ingresso aqui na escola? Eu acredito que tenha contribuído bastante. A gente não tem como mensurar exatamente, mas percebe através de algumas ações ou, na verdade, me parece que eles passam a ter uma maior capacidade de raciocínio. Quero crer que seja... estimula, né, o raciocínio lógico, a criatividade, né, o trabalho em equipe, não é isso? Também. O Rafael, por exemplo, ele está numa escola, ele já é um bom aluno, mas ele participou ano passado da Olimpíada de Matemática. Teve uma boa colocação. A gente, pelo que eu pude observar, a partir do conhecimento que eu tive das questões da prova, eu vi que, de fato, ele tem um desenvolvimento de raciocínio que deve ser dele, mas também a gente não tem como mensurar o efeito, mas eu quero acreditar que o Control Play tenha contribuído para isso também. Eu acredito também, porque aqui, né, trabalha muito essa parte de raciocínio lógico, que é uma prática, né, um hábito que a criança vai incorporando. E a sistematização e o método utilizado vai possibilitando o exercício e o desenvolvimento desse raciocínio. Eu acho que é um processo de melhoria que vai acontecendo. Então, não dá para a gente mensurar exatamente, que não tem como medir, mas a percepção é de que a contribuição é muito boa. Ronaldo, muito obrigado pela sua presença, pelo seu depoimento e suas palavras finais. Você recomenda o Control Play? Sim, recomendo o Control Play. É um estabelecimento que, ao longo desses 2 anos de contato, se mostra um estabelecimento idôneo. Os diretores são pessoas idôneas, conhecidas, com capacidade técnica. Então, é uma excelente instituição, um excelente lugar para que a gente deixe os filhos da gente aprendendo. Temos que ficar esperto, né? Porque está tudo mudando e a gente tem que estar sempre atualizado e conectado aí com as mudanças. Fernanda, agora uma curiosidade. Aqui se trabalha com robô de verdade? As crianças criam robôs? Como que é? Me conta. Nós temos aqui uma placa chamada Arduino. O que nada mais é do que as crianças inserem o código de programação e criam os seus projetos, como, por exemplo, uma casa automatizada. Nossa, sério? Sério, você chega a tudo programado, acender a lâmpada, botar a música para determinado ambiente, a cortina abrir, a cortina fechar, tudo. Gente, eu quero uma dessa, eu quero. É tudo isso possível através da programação, não tem como fugir.
Ai, gente, a escola aqui é incrível, né? Eu sou fã. E eu queria saber, Fernanda, os telespectadores que estão em casa e ficaram bastante interessados, com certeza, né, por todo esse universo aí tecnológico, programação, robótica, como que eles fazem, como que eles podem fazer para marcar uma aula experimental, para conhecer a unidade? Deixa seu contato aí para o pessoal. Tudo bem. Nós temos nosso site, né? www.controlplay.com.br, onde você seleciona a unidade campus e tem a opção agendar uma aula experimental. A partir desse momento, nossos colaboradores entrarão em contato para ver qual é o melhor dia para a criança ter essa experiência. Vale lembrar que essa aula é totalmente gratuita. E aí você tem a oportunidade do pai assistir e poder ver de perto o que significa isso tudo. A gente tem uma amostra do que a escola nos representa. Fora isso, nós temos também pelo telefone 3011-0000, que você pode ligar para cá e as nossas atendentes irão agendar essa aula. O atendimento aqui é bem eficiente, elas são super simpáticas e eu tenho certeza que todos que fizerem aula experimental não vão ter dúvida e vão querer matricular os filhos aqui. Gente, o futuro é aqui. Venham para Control Play.